Curitiba, onde fez 6 partidas no campeonato estadual. O Curitiba teve um desempenho bem ruim, né? Acabou caindo ainda na primeira fase da Copa do Brasil e sendo eliminado para o Maringá na semifinal do Campeonato Paranaense. Então, o Moledo que foi titular na sequência da temporada, mas acabou não continuando para o início de Série B. 37 anos, teve uma passagem marcante pelo Internacional, clube que ele surge basicamente depois de sair do União Rondonópolis, passa aí no futebol da Ucrânia, volta para o Internacional, vai para a Grécia, volta para o Inter e fica aí durante um bom tempo. Ótimas campanhas naquela Copa do Brasil de 2019, teve também bons momentos em 2018 e aí muitos problemas físicos em 2021, 22 e 23. Ano passado até foi contratado pela Chapecoense. Eu jurava que ele já estava, né, na Chape nesse ano, mas aí ele foi para o Curitiba, não continuou, depois de ter atuado muito pouco e, vamos combinar, ter ficado muito mais no banco de reserva, só entrou em campo 3 vezes. Então, é um jogador que eu ficaria com o pé atrás para colocar um contrato muito longo. Mas, sei lá, daqui para o final do ano, por exemplo, e ele tendo a chance de jogar, é melhor do que ele ficar encostado, né, lá no Curitiba, onde, igual eu falei, não joga desde o campeonato estadual, mas não é relacionado há um bom tempo também, e pelo que eu vi aqui não é nenhum tipo de problema físico ou algo nesse sentido. Tá aqui o mapa de movimentação dele, ele que tem 1,88 m, é destro, mas pode atuar pelos dois lados, lado direito e lado esquerdo. Tá aqui o ano que ele mais jogou também, recentemente em 2023, pelo Internacional, podia fazer essas duas funções, lado direito ou lado esquerdo, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um também que tem sido procurado é o Jonathan Gomes, ainda não teve nenhuma definição em relação ao seu futuro. Vai chegar? Não vai. Ainda, apesar de terem as especulações de que o CSA procurou, nesse momento ainda não temos nenhum tipo de avanço. Vale lembrar, vai fechar essa primeira janela, porém agora em julho, né, no mês que vem, já vamos poder ter a chegada de novos jogadores. O melhor seria realmente já chegar agora, justamente para já ir treinando e tudo mais, mas eles já podem chegar e ir treinando, mas não jogar. Então, Série C não vai parar, acaba que perde um pouco esse ritmo, né? E aí quando abrir a outra janela, eles podem ser inscritos, tá? Então não é nenhum problema, apesar de que o melhor seria já chegar agora para ajudar na sequência da Série C. Ele que eu já comentei aqui nos últimos vídeos, nesse ano só jogou 3 vezes, né? Essa metade de temporada, vinha ficando apenas no banco de reserva pelo Rosário Central. Na temporada passada até que jogou com mais frequência, na temporada foram 40 partidas e 3 assistências, e no ano anterior pelo Racing até que teve um bom desempenho. Foram 2 anos bons pelo Racing, ele até conseguiu, né, dar a volta por cima naqueles 2 anos. No total aí somou pouco mais de 92 partidas, com 7 gols e mais 9 assistências. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Jonathan Gomes. Teve uma ótima passagem naquela Série A de 2019, ainda foi jogar depois, né, em outros clubes, passou pelo Sport também no futebol nordestino, tá aqui naquela Série A. 28 jogos, 25 como titular, 5 gols e mais 3 assistências, certamente é um show da torcida, mas igual falei também, 35 anos, não vinha conseguindo jogar, eu acho que o melhor seria um contrato daqui até o final do ano. Se ele jogar X número de partidas, eu acho até melhor do que colocar se subir, né? Porque se subir, dependendo, ele pode ficar no banco e o time conseguiu acesso e vai renovar o contrato por mais um ano, né? O atleta já vai fazer 36 agora em dezembro. Eu acho que o melhor seria um contrato de produtividade garantido até o final do ano, tanto para o Rodrigo Moledo quanto para o Jonathan Gomes. Acho que a maioria de vocês também vão concordar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Só lembrando que na liga também lá da Argentina, nos anos que ele mais jogou, ele atuava tanto como meia quanto ponta direita, tá? Então, aqui no Brasil, pelo CSA, ele já fez uma função parecida, mas ele era mais centralizado. Só que quando você vai ver lá no futebol argentino, caía muito também pelo lado esquerdo, né? E pelo lado direito. Então, era um cara bem versátil, igual tá aqui nos mapas de movimentações. Mas eu diria que chegaria mais para ser uma opção aí de... poderia jogar também de ponta, não seria uma loucura. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo da FUT Fanatics para você comprar a sua camisa do CSA. Tanto a versão, né, camisa 3 de 2024 e a camisa principal desse ano, R$ 269 à vista no Pix, tá? Você tem um desconto, e pelo link aqui embaixo você também tem um desconto especial. Você pode personalizar também colocando seu nome, o número aqui nas costas, 334, mas você tem um link aqui embaixo pelo canal que te dá um desconto, e à vista no Pix mais 10%. Então fica um preço mais interessante. Tá aqui do ano passado também, essa aqui de 206, muito bonita realmente, pode personalizar. Tem aqui o tamanho apenas P e a camisa principal desse ano P e G. O link da FUT Fanatics vai estar aqui embaixo, de vários clubes nacionais, internacionais e obviamente também do Azulão. Mais um nome aqui que eu acho interessante é o Raniel. Ele, acho que vocês vão lembrar,
atacante que já teve passagens pelo Santa Cruz, pelo Santos, pelo Cruzeiro e São Paulo e que vai ficar livre no contrato agora lá na Tailândia no dia 18 de junho. Então já essa semana vai ficar livre no contrato, onde teve uma boa passagem. No total, 36 jogos, 18 gols e 5 assistências, foi titular absoluto na primeira divisão lá da Tailândia, inclusive nos últimos 5 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Tudo bem, né? Nível técnico da Tailândia eu não considero, acho que nem a Série D do Brasileirão. Eu acho que a Série D aqui é bem mais forte, para ser bem sincero. Mas, pelo menos, ele recuperou, né, o bom futebol e o último desempenho que ele teve aqui no Brasil naquela Série B pelo Vasco em 2022, até que marcou alguns gols, né? Foram 10 gols em 31 partidas, ajudou o clube aí a conseguir o acesso naquela reta final, né? E aí ele ainda volta para o Santos, rescinde o contrato, vai para a China, aí ele estava na segunda divisão da China, 26 jogos, 15 gols, passa também rapidamente nos Emirados, 10 jogos e 3 gols, e agora está à disposição aí no mercado. Lá na Tailândia que tem muitos brasileiros, né, que estão indo para lá, até porque tem um salário mais alto e certamente não ficaria surpreso se ele continuasse por mais uma temporada. Tá aqui o desempenho dele na liga atual, nota média de 7,24, realmente um desempenho bem interessante, 11 gols na liga em 26 jogos, além de 5 passes. Na Série B pelo Vasco, nota média de 6,77, 31, 25 como titular, marcou 10 gols e nenhuma assistência. Pode deixar sua opinião sobre o Raniel. Campanha ok, né? Não deixou a desejar, tipo assim, o objetivo era permanecer, mas naquela ocasião estava um pouco complicado. Tem alguns outros nomes, como por exemplo, né, o Naldo, que foi titular naquela campanha, atualmente está no Joinville, 35 anos de idade. A grande maioria deles já estão com uma idade bem mais avançada, tá? Por exemplo aqui, né, um outro nome seria o Apodi, que está atualmente no Brasiliense, depois de deixar o Vila Nova. Em 2019 teve uma boa passagem, eu diria que ele voltou, né, a jogar muito bem em alto nível naquela temporada. Destaco aquele ano pelo CSA, 2017 também e 2015 pela Chapecoense. Só para você ter uma noção aqui, ó, 2019, 42 partidas, 5 gols e 2 assistências, sendo 4 gols naquela edição da Série A. Ele está atualmente aí no Brasiliense, que joga a Série C ou a Série D. Enfim, ele nem chegou a jogar até agora, porque pelo visto ele jogou apenas o campeonato estadual, o último jogo aqui no dia 26, contra o Gama, né? Então não sei se ele está livre no mercado, se não está, mas é um nome que não tem sido aproveitado, eu ficaria de olho. Quem sabe um retorno do jogador, que já tem 38 anos, atualmente jogando muito mais como um ponta direita, teve uma boa passagem pelo Goiás de 2021 a 2023, naquela ocasião, né, foram 14 gols marcados, inclusive com gols na Série A, conseguiu um acesso pelo Goiás em 2021, jogou 2 anos de primeira divisão e além disso, né, marcou gols ali também no torneio sul-americano. Eu lembro um gol dele contra o Universitário, né, do Peru, acho que é isso, em 2023, um golaço realmente, e é um atleta que deixou o Goiás depois de ter caído para a segunda divisão, mas ainda assim, ele jogava a Série A com 36 anos de idade, atualmente com 38, acho ainda que para uma Série C, né, para um campeonato estadual, ele aguentaria tranquilamente. E você, concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outro aqui é o Bruno Alves, esse que é um pouco mais improvável, até porque ele cresceu bastante de produção, mas vale lembrar que ele não joga desde o campeonato estadual. Então assim, ele vinha de uma boa sequência, jogando em clubes da Série B, então tipo assim, Ponte Preta, Paysandu, Ituano, certamente com um salário bem mais alto, só que aí nesse ano teve uma queda de produção. No campeonato estadual, no Paulista, ele começa como titular e termina como reserva pelo Ituano, né, na segunda divisão do Paulista, 13 jogos e 3 gols. Pelo que eu vi aqui, ele ainda tem contrato com o Ituano, não sei porque que ele não está jogando, infelizmente, né, aqui não mostra se ele está com lesão ou algo nesse sentido. Vale lembrar que em 2023 ele teve uma passagem boa pelo Paysandu e pelo Remo, né, 2 anos ali que ele jogou até com uma frequência boa, 32 jogos, 7 gols e 1 assistência, 2023, 4 gols em 34 jogos, fez uma boa Série B naquele ano que o Brusque sobe, né, para a segunda divisão. Ele, o Edu no ataque em 2021 fizeram uma boa dupla, né, de ataque. Pelo CSA em 2019 teve uma passagem rápida, apenas 12 jogos, né, mas é um nome que foi importante, que ele cresceu bastante de produção depois daquela passagem, vindo da Série C, né, jogava pelo Juventude e pelo Caxias, para você ver, né, como que as coisas mudam. Naquela ocasião o Juventude na terceira divisão. Na loja, porque você vem aqui em brasileiros, né, tem vários, então se você quer uma camisa, por exemplo, aqui, olha, do Operário, né, do Londrina, quem gosta de futebol alternativo, aqui na Fute Fanatics é o lugar, com opções caras, outras mais baratas, enfim, essa aqui do Cianorte, né, bem aleatório, e tem de vários times, né, alternativos aqui do Brasil, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, então vamos falar aqui sobre o Jonathan Gomes, que teve seu contrato terminado, né, lá com o Rosário Central, no meio dessa atual temporada. Pelo que eu vi aqui, ele tinha contrato até o final de 2025 mesmo, só que aí eles chegaram a um acordo
para ter essa rescisão, atleta de 35 anos de idade que não vinha jogando. Pra você ter ideia, nessa atual temporada, que eles contam que a partir do início do mês de janeiro até agora em junho, né, basicamente, apenas 3 partidas e uma como titular. O último jogo dele foi contra o Boca Juniors, lá no dia 28 de fevereiro, né? Então tem muito tempo que o Jonathan Gomes nem sequer entrava em campo. Ano passado também, em 2024, 38 jogos e apenas 3 assistências. Engraçado que essa passagem dele não marcou um gol sequer pelo Rosário, e vale lembrar que no ano passado ele foi bem mais titular do que nesse ano, né? Se a gente pega aqui o desempenho dele pela Liga, tem a Liga e a Copa, né? Lá. Mas aqui, ó, pela Liga, 19 jogos, 15 como titular, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Aí na Copa, se você vem aqui na Copa da Argentina, foram 10 jogos, 6 como titular e 2 assistências, né? E um desempenho um pouco melhor. E assim, então ele não vem de uma fase tão boa, realmente não conseguiu se adaptar no Rosário Central. Se ele tivesse somente essa passagem, né? E aí, 4, 5 anos sem conseguir jogar, jamais eu indicaria, né? Acho que seria uma péssima opção. Mas se você pega aqui em 2024, por exemplo, ó, 2023, né, pelo Racing, ele ficou 2 anos por lá, somou um pouco mais foram quase 100 partidas, 7 gols e mais 8 assistências. 2023, o último bom ano dele, inclusive jogou como titular aquela edição da Libertadores pelo Racing. E aí sim, 46 partidas, 3 gols e 4 assistências há um ano e meio atrás, né? Então teve um desempenho bem mais interessante, tá aqui a nota média dele quase 7 na Copa e na Liga, né, que é um pouco maior. Em 2023, somou no total 24 partidas, 19 como titular, 4 assistências e mais 2 gols marcados. Libertadores também aqui, ó, 2 anos atrás, e inclusive no ano passado, né, 2024, nem sabia que ele tinha jogado foi pelo Racing, rapaz, não fazia ideia. Enfim, em 2024, 5 partidas pelo próprio Rosário Central, até tinha esquecido, e aí teve um desempenho bem interessante no ano passado da Libertadores, inclusive jogou contra o Atlético Mineiro, deu uma assistência na Libertadores, e teve uma nota média de 7.06 no ano passado. Já em 2023, edição da Libertadores, nota média de 7.15, 8 partidas, todas como titular, e aí teve também, né, no caso, mais uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se aceitaria a volta do jogador ou não. Lembrando que aquele ano de 2019 somou 26 partidas, 5 gols e 3 assistências, ele pertencia ao São Paulo, né, que contratou ele vindo lá do Santa Fé da Colômbia, que ele vinha de uma fase muito boa, especialmente em 2016, passou um ano emprestado lá no futebol árabe, até voltar para o CSA, passou também pelo Sport e pelo Argentino Júnior, sem deixar muitas saudades, né? Tá aqui o desempenho dele, gols marcados na Série A 5, além de 3 assistências, gols contra Goiás, Internacional, Avaí, Atlético Mineiro, um gol e uma assistência contra a Chapecoense, uma assistência contra o Corinthians, além de um gol contra o Fluminense e uma assistência aqui também no duelo contra o Botafogo, né? Lá já na sua estreia ele já deu uma assistência, derrota